Tema de hoje: traumas e primeiros socorros. Inicialmente, o que é trauma? Trauma é uma situação de agressão à integridade física da pessoa. Ela pode ser num acidente de carro, num acidente de moto, numa queda de altura, num tropeção que caia no chão, na violência interpessoal, em brigas, em ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo. Todas essas situações são um trauma. E o trauma é uma estatística mundial, e o Brasil não foge disso, é a principal causa de morte até os 40 anos. Além da morte, também as causas de sequelas, né? Pacientes que ficam paraplégicos, que ficam tetraplégicos, que têm outros tipos de sequela neurológicas por batidas de cabeça, traumatismos cranianos. Então, na realidade, o trauma é uma epidemia mundial, que a gente não está fora disso, que para combater, a principal maneira de combater é a prevenção. E hoje a gente sabe, né, que está envolvido nisso o álcool e a velocidade, né, assim, a desatenção, a imprudência. Os pacientes com trauma craniano severos ou moderados são aqueles pacientes em que o fator causador do trauma normalmente é acidente automobilístico. E isso pega a idade, justamente a idade mais útil da pessoa, que é a idade jovem. E na grande maioria dos casos está relacionado com o uso de bebidas alcoólicas. A retirada do paciente do carro, a retirada do capacete do motoqueiro, isso é extremamente importante. Então tem que ser feito por pessoas altamente qualificadas. E assim como o transporte tem que ser feito com materiais adequados para transporte, que se utiliza uma maca rígida, com apoio lateral na cabeça para não mexer a cabeça, se usa um colar cervical para manter a coluna cervical mobilizada. E isso tudo é importante porque se sabe que no transporte do paciente do local do acidente ao hospital, vários estudos demonstram que 20% a 30% desses pacientes pioram do quadro neurológico nesse transporte. Se ele tiver sem cinto de segurança, o que vai acontecer? Batendo com o peito no volante, batendo com a cabeça no para-brisa, fazendo coramento de para-brisa, né? Batendo com o peito no volante. O simples fato de bater com a cabeça no para-brisa, poderei ter um traumatismo crânioencefálico. Batendo com o peito no volante, poderei ter fratura de costela, né? Aqui. Pelo simples fato de não estar utilizando o cinto de segurança. O leigo, ele não pode mexer. Por que não pode mexer? Porque o básico é nós não causarmos um segundo trauma nessa vítima. Então daqui a pouco a gente tem a melhor intenção, né? E eu vou abrir esse carro aqui e puxar ele, retirar ele. Não se faz isso. Não se faz isso. Não se faz isso, porque eu poderei agravar ao máximo. Eu poderei estragar todo um período de vida dele, né? Inclusive levá-lo à morte. O máximo que pode fazer, além de avisar as autoridades do acidente, é acalmar o paciente, que já está vindo o socorro. Isso é importante, que o paciente fique calmo. Uma vez que chegar o pessoal especializado no transporte desse paciente, eles vão ter prioridades no atendimento. As prioridades principais quando se atende esse tipo de paciente, no caso da lesão do sistema nervoso, a gente sabe que a célula nervosa ela sente e muito com a falta de oxigênio, inicialmente, que é o mais importante, e segundo, com a falta de sangue. Então, as duas prioridades iniciais é manter o paciente respirando bem e manter a pressão arterial desse paciente elevada. O socorrista que vai estar fazendo o socorro da vítima vai ter que imobilizar essa cervical dele da forma como vai ocorrer agora.
fracionamento já de cervical, passagem do colar cervical. É o CAD, esse equipamento que vai pegar toda a parte superior, né? Pode ver que ele vem totalmente imobilizado e vai começar a fazer verificação de sinais vitais: respiração, pulsação e temperatura. A gente constatou que ele está inconsciente, não tem pulsação, está entrando em parada cardiorrespiratória, seria necessária uma massagem cardíaca para que ele voltasse novamente a ter as funções básicas. A desobstrução das vias aéreas é uma tração na mandíbula que a gente faz aqui, né? Para que esse canal aqui fique livre e haja uma permeabilidade das vias aéreas, né? 2 dedos acima do apófise tifoide, dedos entrelaçados, corpo, braços retesados e o tronco em cima da vítima para que tenha maior eficiência. Então o colega primeiramente vai fazer as 2 ventilações. Depois começa a sequência de compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30. Ventila. Verificamos se voltou, ele ainda continua, ventilamos novamente. No resgate também tem protocolos, que são também com o mesmo foco de sequência de atendimento, mas com um foco da cena, que eles chamam assim, bem nessa linguagem, na cena do trauma. Em primeiro lugar, tem que ter segurança para a equipe, né, para chegar e atender aquele paciente. Então, às vezes, tu tem gasolina derramada, tem risco de fogo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a pessoa leiga que está passando tem que ter cuidado quando tiver um acidente e vai se meter a tentar socorrer alguma pessoa, pode ela mesma se machucar. Em estrada, tem que ter isolamento da estrada, porque daqui a pouco vem um outro veículo e não viu, chega próximo e bate também. Então, tem todo um protocolo para atendimento que as equipes de resgate estão treinadas para isso e que a gente tem que respeitar, né, e tentar seguir aquele atendimento assim de vamos só segurar a pessoa, só imobilizar e vamos esperar pelo pessoal de resgate, que é o pessoal que está habilitado a fazer aquele atendimento. Às vezes é mais importante para a pessoa esperar um pouco mais para vir ao pronto-socorro, mas vir adequadamente, do que aquela pressa de querer trazer logo e piorar o tipo de lesão que essa pessoa pode ter. A gente chegou na ocorrência, um vazamento grande de combustível e o carro tem um risco grande de explosão. Com o braço, encosto o rosto dele no meu e assim eu vou retirar ele rapidamente. Nessa posição eu vou estar imobilizando a cervical dele, de alguma forma, contra o meu rosto. Na chegada do pronto-socorro, a gente também tem uma sequência de atendimento de rotina para atender esse paciente, independente do tipo de acidente que ele teve. Então, nessa sequência de atendimento, ela é feita pela gravidade, pela potencialidade de levar ao óbito. Então, a primeira coisa que poderia levar um paciente ao óbito seria a obstrução das vias aéreas, ou seja, alguma coisa que obstrua a passagem do ar na respiração, a entrada do ar para ir até os pulmões. Isso a gente chamaria do A, que é de via aérea. Na sequência, a gente avalia a respiração propriamente dita, pulmão, para ver se tem alguma lesão de pulmão, costelas, o que comprima pulmão, né, que também interromperia essa distribuição de oxigênio, que seria B, de respiração. O C é de circulação. Então, num paciente traumatizado, a gente sempre espera que ele tenha alguma lesão com sangramento, né, que poderia comprometer a distribuição de oxigênio também através do sangue. Então,
a gente busca avaliar todo o estado hemodinâmico da pessoa, né? Se tem algum sangramento ativo, externo ou interno, a gente busca isso. Depois o D seria o estado neurológico, se avalia a parte neurológica dos traumatismos cranianos e das lesões de medula. E o E, que seria aí uma exposição do paciente com avaliação mais minuciosa assim, de todo o corpo do paciente. Mas o atendimento inicial, isso é feito nos primeiros 10 minutos da entrada do paciente no pronto-socorro, a gente vai avaliando isso e tratando, evidentemente. Né? Se tem uma obstrução da via aérea, tem que ir lá e desobstruir, tirar. Às vezes pode ter corpo estranho, pode ter um dente quebrado que tranca na traqueia, pode ter alguma coisa nesse sentido, né? Sangue ou própria secreção, saliva e tal, que esteja obstruindo. Né? O B, se tem alguma lesão no pulmão, um hemotórax, um pneumotórax, a gente drena na hora já. Então são coisas que a gente vai avaliando e vai tratando, porque a grande maioria dessas coisas a gente consegue tratar a nível de pronto-socorro. Depois, a partir do C, que seria a circulação, os sangramentos externos a gente controla no pronto-socorro, sangramentos internos, evidentemente o paciente vai ter que ir para bloco, para cirurgia, então a gente tem que dar o suporte até o momento de ir para o bloco cirúrgico e ir para a cirurgia. Foi uma fatalidade mesmo, aconteceu por ironia do destino. Eu estava no horário de pique e fui ultrapassar um carro num trevo e tinha areia no chão, eu resbalei a moto e caí com a moto e eu parei embaixo de outro carro. E nisso sofri um acidente, a SAMU levou 2 minutinhos para chegar ali onde eu estava, em horário de pique mesmo. E completando o assunto, eu tive fratura na coluna, 16 parafusos na coluna, de titânio, mais 10 aqui embaixo, onde quebrei aqui e quebrei encaixe do olho. O sintoma de dor na região da coluna, ele tem que ser amplamente valorizado, mesmo com os exames feitos de raio-x ou tomografia na urgência se mostrarem normais. Se sabe que algumas alterações não aparecem na fase inicial da lesão. Esse tipo de paciente ele tem que usar um protetor, que é um colar ou um colete, e ser observado a partir daí no consultório, fazendo exames radiológicos após 2 semanas, 3 semanas, para verificar se com o passar do tempo, se a coluna vertebral perdeu o alinhamento, o que muitas vezes não se visualiza na fase aguda do trauma. Então, paciente que refere dor em cima da coluna, que não passa com 5, 6 dias, essa dor não é mais muscular, é a dor de uma instabilidade, de uma perda de estrutura da coluna vertebral. E esse paciente deverá ser imediatamente investigado. Os acidentes caseiros, a gente, num primeiro momento, tem que ver assim, como é que foi esse acidente? Se foi uma queda importante, onde pode ter havido múltiplas lesões, ou se foi só um tropeção, e por exemplo, uma criança que cai com... Normalmente a criança quando cai vai com a mãozinha no chão assim, e é muito frequente as fraturas aí do punho, né, nas crianças, né? Então se é um acidente simples assim, onde foi só uma queda com um traumatismo do membro superior ou mesmo do tornozelo, coisa assim, não tem necessidade da gente esperar a chegada do serviço de resgate, o SAMU normalmente, para que haja o primeiro atendimento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar imobilizar aquele segmento onde tem essa possível fratura. Normalmente, nessas fraturas, vamos voltar a falar dessa do punho, que é talvez uma das mais frequentes, né? Não é só na criança, no adulto também acontece o mesmo tipo de fratura, mas a criança é mais comum. Então, a gente vê uma deformidade evidente na extremidade. Então, o que tem que fazer? Tem que tentar colocar alguma coisa que sirva como uma tala, por exemplo, né? Alguma madeira, alguma coisa, e fixar aquela extremidade com um paninho, alguma coisa para que fique imóvel. Por quê? Porque se ficando imóvel, a gente diminui a dor e diminui a possibilidade de angular mais ou de piorar a lesão. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente, se for mexer, a gente pode piorar a lesão. Então, mesmo um tornozelo também, às vezes torce um tornozelo
e não sabe se só torceu ou se teve fratura, de preferência também imobiliza, não mexe, né? Pode botar um gelo, o gelo sempre nos traumatismos, o gelo sempre é benéfico, então botar um gelo tanto no punho ou no tornozelo e vem ao hospital para definir se existe alguma lesão ou não, que tipo de tratamento necessita. As queimaduras em casa também, que são uma coisa bem frequente, mas o que a gente deve fazer? Água fria, né? Lavar o ferimento ou a queimadura com água, só água, não colocar pasta de dente, essas coisas, isso tudo pode piorar as queimaduras ou os ferimentos. Então sempre tem que tirar todo o material que tiver em cima, assim, se tiver algum tecido que queimou junto, procura tirar e lavar abundantemente com água corrente, água na torneira, não precisa ser água estéril, nada, água da torneira. Aí depois cobre com algum paninho limpo e vem ao pronto-socorro.